Alô, minha galerinha do YouTube, aqui do canal Palavra e Arte, trazer mais um vídeo para vocês, a parte 2 do meu testemunho. Sem mais delongas, não se esqueça aí de deixar o seu likezinho, tá? Se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para que o YouTube venha enviar meus vídeos para vocês. E é isso aí, galera. Vamos lá. E como eu disse para vocês aí que chegou a minha bênção, né? Porque dizia minha comadre quando a gente era católica, apostólica, romana, relaxada, né, quando dizia assim. E a Sandrinha começou a me levar para a igreja e eu comecei a ficar, na época me levou para a igreja porque o motivo de eu chegar até lá a igreja é olhar toda a situação da minha família daquela maneira, né? Minha mãe doente alcoólatra, já portadora, até eu comecei, disse um pedacinho lá e me esqueci de dizer para vocês. E ela já estava, como é que eu vou dizer para vocês, já estava com tuberculose na época, casa cheia de gente, muita bebida. A minha mãe, tadinha, ela era portadora do vício do alcoolismo, bebia até para esquecer, com 5 filhas para ter que lutar na época, né? E criar, mesmo que daí depois fomos casando e tudo, ela ficou aquele vício da bebida, né? E nós, sozinha, né, eu até me esqueci de dizer, né, no caso, ela estava ali dentro, que eu tinha uma que eu me esqueci do nome, no caso, parece que era o nome da uma, era a Zeli, o Preto e a Zeli, o Preto... Eu me esqueci o nome da outra, eu estava olhando aqui para ver se eu via, achava o nome da outra. E... Eram 3 irmãs que paravam com a Gina, agora me lembrei, a Zeli, o Preto e a falecida Gina, hoje também já é morta, a Gina, o Preto, a Zeli na casa dela, meu primo Lica, o KB, a minha irmã Ângela com 5 filhos dentro da casa dela, eu separada, tudo nós num pátio, nós morávamos num pátio só, né? Eu com meus 3 filhos, né? Ainda não tinha meu bebê, que é a Ana Luísa, mas eu com meus 3 filhos, a outra minha irmã Joelma também, na época também com 3 filhos, se eu não me engano, era Joyce, Josué, isso, acho que ela já tinha uns 3 filhos também, na época também separada, nós tudo aqui dentro separado, aquela tristeza, muita miséria, muita fome, tudo, e eu começo naquele momento, e a Sandrinha vem e fala desse amor de Deus para mim, e eu começo a ir para a igreja, como eu falei para vocês lá, né, no outro vídeo anterior, e ali eu começo a buscar, a fazer campanha na igreja, porque daí na época tem gente que não acredita, eu mesmo não acreditava, tá? Eu mesmo falava assim, poder do mal, feitiçaria, eu não acredito, mas a Bíblia relata muito sobre isso. A gente precisa também aprender a ler Bíblia, sabe, gente? Porque tem muita gente que não lê Bíblia. Eu digo mesmo, no passado, eu só abria a minha Bíblia assim em cima da minha cama, né? Como se ela fosse fluir alguma coisa, né? Eu só abria a Bíblia assim, né? A palavra de Deus, abria ela aqui assim e colocava em cima da minha cama como se dela fosse fluir alguma coisa. Pois se a Bíblia tem letras, é para ler, né? E a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês podem ter certeza. A Bíblia é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou, mas como é a palavra do Senhor, né? Ele deixou aqui, né? Os servos dele escreveram, relata tudo. Ele dizia, eles relatavam tudo conforme ele mandava, né? Colocava na mente e no coração deles. E eu não acreditava nesse negócio de feitiçaria. Mas depois eu fui descobrir que meu nome estava tudo quanto é batuqueira e mãe de santo dentro de Criciúma. E eu pude presenciar as experiências mais terríveis que eu tive na vida para me matar, porque no caso, essa senhora que já não pertence mais ao nosso mundo, e ela queria matar eu, mas de morte ocasional, porque morreu e tudo para ficar com meus filhos. Então eu era muito doente, muito doente. Eu naquele tempo, quem é mais antigo, como eu sempre disse, sabe, né, que antigamente a gente usava acolchoado nosso, era acolchoado feito com tecido, perna de calça jeans,
camiseta velha, camisa, era botado uma em cima da outra, né, e ali alinhavado, e é que a gente tapava. Em um verão desse, agora que nós temos quase 40 graus, muitas vezes eu me encontrava com 2 colchões daqueles pesadão em cima, tremendo de frio, doente, depressiva, sozinha, tendo que dar comida para aqueles filhos e tudo. Então, essa minha grande amiga e irmã em Cristo Jesus, Sandrinha, começa a me levar para a igreja, eu começo a fazer essa campanha. E ali eu começo a conhecer a Deus, começo a despertar, e começo a prestar atenção, e começo a fazer tudo que o pastor está dizendo, e começo a ler a Bíblia, e começo a orar, e começo a jejuar, e fazer tudo conforme a campanha, para me curar, porque daí comecei a dar muita crise. Muita crise epilética, e tinha que trabalhar para sustentar aquelas crianças, e a minha mãe estava tuberculosa já, também por causa do alcoolismo, e a maldição, a tristeza, o choro, né? Os meus filhos que tinha camisa para botar não tinha parte da calça, e era muita tristeza, gente, muita tristeza, mas enfim, comecei a buscar Deus, e aí comecei a falar do amor de Deus para minha mãe, comecei a falar do amor de Deus para minha irmã, para as irmãs e tudo. Eu disse, um Deus poderoso e tudo, porque era inacreditável. Depois daquele dia que eu comecei a fazer uma campanha, sabe? Eu saí da igreja ali e eu daí comecei a entender que não era a Sandrinha tadinha que tinha o lado, foi o próprio Deus que estava revelando, não só para mim, como para muitas mulheres, mas para mim, né? Tudo que eu estava passando, aquele homem de Deus, ele falou tudo que eu estava passando. E eu tomei posse daquela bênção e disse, eu não quero mais isso, eu não quero mais passar fome. Então essa palavra do Senhor diz que se eu realmente dar um passo na direção dele, eu vou comer o melhor dessa terra, é isso que eu quero. E comecei a buscar, gente, fazer campanha de libertação na igreja, e fui indo, a vida foi começando a melhorar, e eu fui obedecendo, e a vida foi começando a melhorar, e foi a vida, aqui vocês passavam no local onde que nós morávamos, parecia assim um curral de porco, não que por causa de sujeira, não, as casas eram limpinhas, tudo, mas as madeiras eram podres, sabe, aquelas madeiras, tu olhava da casa, assim, eu me lembro, que quando eu começo a falar, eu acho até graça, né, eu me lembro que a minha casa, se vocês me chamassem, não precisava nem ir na janela, eu da parede mesmo só arredava assim a cortina e eu atendia. Ô, Glóris, oi! Só arredava a cortina assim, porque as gretas, eram aquelas gretas grandonas que eu dava para ver meu rosto. Casa mal feita, de tábuas velhas, né? Da minha irmã, era só da minha irmã Joelma, eu me lembro que era... ela, se tu quisesse sentar na casa dela, se ela não tivesse casa, não precisava, se não tivesse a porta chaveada, era só tu pegar a tábua e levantar para cima, o que é a tábua da parede, levantar e entrar para dentro. Era assim, porque as tábuas eram podres, mas tudo limpinho, tudo bem arrumadinho, né? A gente sempre teve esse cheio de ser, né, esse aprendizado que veio dos avós, mãe, enfim, né? E aí ali comecei a buscar, e daí a mãe começou a escutar também assim o programa, já ali doente também, né, porque de alcoolismo, família tudo de alcoólatra, muitos alcoólatras, ela, outro tio, irmão dela também que já partiu, e tudo que chegou até a morrer, também do alcoolismo, porque o alcoolismo afetou, né, a mente, né, ela perdeu outra irmã também, que morreu tuberculosa, também muita bebida, era muita cachaçada, gente, pensa, era muita cachaçada, nós dava aquele show na avenida, meu, olha, depois só misericórdia, de tanta bebida. Uma festa, por exemplo, deu até num casamento, para vocês terem noção, na nossa família, ela era, se fosse o casamento, que fosse num sábado, a festa tinha que ser sábado e domingo encerrava ali 2 da manhã, era assim, muita bebida. Eu me lembro que nós perdemos um vizinho nosso aqui, que deu um coma alcoólico, né, falecido Mimo, de tanto beber ali do nosso lado, nós desmaiamos, coloquei uma do lado, e aí eu depois vi que eu não acordava mais, levei para o hospital, ele ficou ainda 3 meses internado e faleceu, né? E faleceu. E enfim, comecei a buscar Deus, e dali falei para minha mãe, daí a minha mãe depois não ligou, mas daí com o tempo ela começou a escutar, não sei se foi na televisão, né, que na época era a Igreja Universal, e a gente começou a ir, e nós ia de a pé daqui no centro, porque não tinha passagem para ir, e tudo mais. Anteriormente, até me esquecia tanto detalhe, tanta coisa, mas eu vou sempre resumir um pouco, porque não dá de contar tudo com o mesmo detalhe. E ainda anteriormente,
Antes disso, nós para parar aquela maldição, né? Já estava vendo que nós eras casada, era casada eu, né, das irmãs, né? Eu sou mais velha. A outra, a Ângela, que já hoje é falecida, também que era casada, né? E a Joelma, né? A Claudete, e depois a Rosângela casou bem depois, né? Mas a maldição, eu e a Ângela, as duas mais velhas, separamos no mesmo dia. Depois a Joelma separou-se, tentou casar de novo, o pai se enforcou, se enforcou-se, né? A outra, a Claudete, já estava em ponto de separar, porque a bebida estava estragando o casamento dela, mas pela misericórdia Deus não permitiu, que ainda há tempo ela conheceu o Nosso Senhor e aprendeu a lutar, e hoje o esposo dela hoje é um grande pastor, a graça de Deus, né? E a Rosângela também depois casou, também quase deu uma crise, mas com a graça de Deus também hoje também serve o Senhor, que a minha mãe já pode dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas na época, nós, ainda antes de chegar na Universal, voltando um pouquinho para trás, nós me lembro que nós fizemos uma campanha de andar 7 igrejas, disseram para nós, não sei se, eu não me lembro quem disse para a mãe, né, que nós tínhamos que fazer uma... Eu sei que essa penitência na época, disseram, das 7 igrejas, porque daí essa maldição cairia por terra. Então nós não poderíamos andar para trás, nós tínhamos que ir para frente. Aí que peguei umas crianças pequenininhas, fizemos lanche, botemos tudo lanche na bolsa e comecemos lá da banda da, não sei se foi Mineira, e fomos das igrejas católicas. E chegava dentro das igrejas, rezava na época, né? Rezava, né? E ia para outra, e eu dei com as crianças a pé, mas sempre parece da Mineira, né? E viemos procurando as igrejas católicas, viemos ser, e tudo, nada. Gente, nada, não adiantou, não fomos para frente, não teve jeito. O tempo passou, a maldição continuou igual. E aí foi onde é que eu disse que daí chegou e essa minha irmã em Cristo, a Sandrinha me levou e nós começamos a ir para a igreja. Eu me lembro que eu ia ter escondido da minha avó, porque a minha avó não gostava de crente. E aí nós comecei a fazer campanha. Depois a minha mãe, ela perdeu a mãe dela e foi perdendo muita gente da família também. Ela também começou a ir e nós fomos junto com ela, nós íamos junto com ela porque ela estava até tuberculosa e começou a fazer a campanha. E a mãe era viciada. Ela me lembra que ela tinha uma tia que era mãe de santo e ela fazia aqueles pratos para levar nas encruzilhadas para ela parar de beber, né, para entregar para aquelas deixas usadas lá. Nada, mais ela bebia. Aí quando começou a fazer a campanha, ela disse que um dia chegou, nós estávamos aqui, ela pegou uma garrafa de cachaça, ela bebia cachaça pura, gente. Era de garrafão, na beirada da cama. Ela pegou uma garrafinha normal, mas no meio daquela tipo de Coca-Cola de 600 ml, estava cheia de cachaça, chegou no meio da estrada aqui, na minha casa, quebrou, paf, e disse, deu, a partir de agora eu não vou beber mais. E ela não bebeu mais. E nós fomos indo e fazendo campanha, indo vigília, e tudo Deus foi fazendo a obra, né? Hoje, na época, a gente era todo ruim, todo torto, até de forma errada, queria só estar em salão de baile e tudo, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Hoje, já faz 30 anos que sou casada com meu esposo, né? 30 anos, né? Nós temos a minha filha, né? A Ana Luísa, está com 24 anos, casada, que me deu 2 netos. O meu filho, o Reginaldo, que é o meu filho mais velho, né? Também hoje, com a graça de Deus, também está começando a buscar Jesus. Ele é a esposa é líder, né, das crianças na igreja, né? E ele está começando a caminhar, porque ele caminha da esposa, a gente evangelizando, está caminhando. Mas esse filho, que a graça de Deus não podia ter filho, estava desenganado dos médicos, ele e ela, não para nem botar a culpa no outro, não podia ter filho, né? Ela estava com um mioma, né, no colo do útero, né? Fez cirurgia. O Reginaldo também não podia, também estava com outros problemas, que eu não sei me dizer bem o que era, também que não podia também ter. Enfim, hoje já tem 2 filhos. Deus fez a obra. Então lá está bem casada, era um filho que me deu muito trabalho quando era solteiro, por causa de vício de droga. Chegou a passar um tempo, olha, um tempo bem bom.
eu tive que botar até para fora de casa na época. Hoje é o amor da minha vida, a gente olha para ele, gente, é coisa tremenda o que, é que Deus faz na nossa vida. Eu quero dizer para você, né, que está depressivo, desacreditado, enfermo, né, enfermo, vai buscar Jesus, gente, para a tua vida, vai buscar Deus. Ó, a Bíblia diz que nós temos que ter tempo para todas as coisas na terra, mas uma das coisas que nós temos que ter tempo era para buscar Deus, né? Para buscar Deus. Eu era depressiva, gente. Se eu contar os meus problemas para você, eu era depressiva. Eu, quando chegava no sábado à tarde, o sábado parece assim que era um dia reservado para minha depressão. Eu me deitava no chão, assim, no piso, e ali eu ouvia o pessoal passar, não gostava que ninguém mexia em mim, passar para ali eu dormia. Eu começava a comer, eu paralisava os colegas mais próximos que me conhecem, sabe? Eu cochilava e tirava o prato da minha mão, depois que eu acordava, eu disse, quem tirou o prato daqui? Eu estava com fome, não terminei de comer, aí dava aquela que paralisava. E tudo. Comia papel por longo dos anos. Gente, pensa, olha um ser humano comendo papel. Eu acho que eu passei mais de... Eu perdi a noção do tempo, 7, 8 anos, eu comia papel tipo bicho. Papel tipo bicho. Como esse papel? Papel. Papel higiênico, aqueles mais vagabundos, comprava aqueles rolos de papel higiênico, esfarelava na boca, comia tudo, as capas de caderno dura, tirava aquela parte do lado dos meios, miolos, esfarelava, comia tudo. Era para ter até um câncer, né? Até um câncer. Mas Deus, pela misericórdia, arrancou esse vício de comer papel. Muitos anos, gente. Muitos anos. Olha, perdi a conta. Eu acho que uma fábrica imensa de mais de não sei quantos metros quadrados, cheio de cachetinho. Eu acho que foi pouco. Tanto papel eu comia, né? Uma noção, uma brincadeira assim. Mas muito papel. Eu dava muita crise. Eu dava muita crise pela divina misericórdia. Deus tem me honrado. Problema tem que ter, né? Porque a gente depois passa os 60 anos, vai dizer assim, ai, tu não tem enfermidade? Não, tem. Eu vou até passar agora por uma cirurgia, agora de cauteterismo, mas em tudo a gente dá glória. Em tudo dá glória. Eu vou dizer, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Não. E vou passar por uma cirurgia, vou fazer um cauteterismo, né? E tudo, né? Porque deu a... Como é que isso a gente diz para aquela doença que dá nas pernas, como é que é? Trombose? Estou preocupada? Não estou nem um pouquinho preocupada, gente. Nem um pouquinho preocupada. A preocupação é partir desse mundo sem Jesus. Porque sem Jesus, gente, nós não somos nada, né? Então, quer dizer para você aí, né? Que está parado na fé, tem que buscar Deus, gente. Tem que buscar Deus, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né? Aqui onde nós temos. Mas naquele dia, você não vai poder dizer assim, Senhor, mas nunca falaram o teu nome para mim. Eu sei que muita gente tem falado, mas mesmo assim pensa que Jesus não vai voltar mais, Jesus está voltando, né? Eu quero deixar esse testemunho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu resumi, porque tem muita coisa para resumir, mas a intenção de eu passar isso para vocês, gente, é passar para dizer assim para vocês, buscar Deus, buscar Deus, né? Porque Deus fez um milagre muito grande na minha vida, do meu esposo era pronto como pai de santo, batuqueiro, pronto pai de santo. Um dia convidaram até ele para entrar numa roda, Bacaré, quem é macumbeiro sabe que eu não entendo muito dessas coisas. Diz que é pegado uma bola de azeite, dendê, botado na colher, tocado fogo e engolido. Ele tinha essa prática. Quem um ser humano carnal vai fazer algo disso ali, né? Mas com eles acontecia esse tipo de coisa, né? Então, vamos ver como o diabo tá para roubar e matar e destruir, e não é brinquedo, não. Ele existe, sim. O mal existe. Ele não é mais do que nosso Senhor, mas ele existe. Então, mas sai para honra e glória. Hoje ele é um presbítero, eu uma diaconisa, né? Fizemos a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha irmã Joelma também está bem casada, já faz aí, acho que também uns 30 e poucos anos também, né? E também está bem casada, não tinha sorte, né? O primeiro deixou, ninguém queria chegar perto dela, que tinha até medo, que disse que viu a assombração do ex que se matou. Ai, foi-se tudo. Está aí casada há 30 e poucos anos, tem mais tempinho, um pouquinho mais tempo do que eu. A irmã Joelma prega a palavra de Deus, louva o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha irmã mais nova, a Rosângela,
também está bem casado, continua bem casado, o primeiro esposo, né? A outra, acima da mais novinha, que é a Claudete, ela é missionária, ele é pastor, e temos tudo aí. A minha mãe pode dizer que ela e a casa dela servem o Senhor, né? E você também, um dia quero dizer isso para sua família, que eu e a minha casa servimos o Senhor. Gente, é só coisa boa, só pensamento gostoso, só pensamento maravilhoso, né? E hoje eu me encontro buscando o Senhor, estou lá na orquestra da Assembleia de Deus, com a graça de Deus, estou ganhando alma para Jesus, porque isso é o nosso propósito, né? E espero que você tenha gostado do meu testemunho, que Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima!